Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Hoje o nosso assunto é o PE. E antes da gente começar a falar do assunto de hoje, eu queria só relembrar um pouco do que nós falamos na semana passada. Nós falamos sobre marcas, certo? Eu iniciei falando um pouco sobre marcas que normalmente a gente conhece, né, que são dos produtos que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia. E depois a gente falou um pouco sobre a construção da nossa marca pessoal, né? Que depende muito de como é a nossa postura, o nosso comportamento, como são as nossas atitudes no dia a dia. E que isso, na verdade, é o que a gente deixa como legado. É a marca que a gente vai deixar nas pessoas e no mundo, certo? E aí hoje eu vim falar um pouquinho sobre alguns exemplos de pessoas que construíram marcas que fizeram diferença para diversas pessoas e de várias maneiras diferentes. Então, lá no nosso livro, nós temos dois exemplos, que é o primeiro do Betinho, que traz um programa de ação e cidadania, se não me engano, Ação da Cidadania contra a Fome, que é um programa que ajuda várias pessoas. Hoje em dia, o Betinho não é vivo mais, porém, ainda existe esse programa que auxilia uma série de pessoas a conseguir emprego, que luta aí contra diversos aspectos relacionados à exclusão social. Então, de fato, essa é uma associação criada por essa pessoa, que na verdade se chama Herbert José de Souza. Ele é um sociólogo que criou aí então esse programa e a partir de então ele tem ajudado uma série de pessoas, né, a conseguir o sustento através do próprio trabalho, né? Então ele faz capacitação de pessoas, ele luta com, ele tem uma série de programas que ajudam aí as pessoas, certo? E isso acaba de uma maneira ou outra trazendo uma grande diferença aí, fazendo uma grande diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, a marca que essa pessoa conseguiu construir foi uma marca, além de forte, muito positiva. Por quê? Porque ele pôde também, através do trabalho dele, trazer a mudança positiva para a vida de muitas outras pessoas. Além disso, nós temos um outro exemplo, lá ainda mencionado no livro, que é da Francine Lima, que ela é uma influenciadora, na verdade, estudante de nutrição, que é, inclusive, mestre. Ela tem um mestrado em nutrição e ela traz informações sobre alimentação, né? Ela fala sobre o que de fato os alimentos trazem, ela fala sobre conscientização acerca dos alimentos. Então, de alguma maneira, ela traz aí informações importantes que contribuem sim para a vida das pessoas, na medida que ela traz uma informação que pode agregar de maneira positiva, né? E hoje em dia a gente tem visto aí que esse ambiente online, virtual, a internet, ela tem crescido cada vez mais. E aí nós vemos também nesse mesmo ambiente várias novas profissões crescerem, né? Inclusive tem uma outra moça também na internet que se chama Natália Arcuri, que é uma pessoa que hoje influencia uma série de outras pessoas. Na verdade, ela traz um pouco sobre educação financeira, que é uma coisa que normalmente a gente não aprende. Aliás, aprende na escola um pouco, mas não de maneira que venha mudar a nossa vida. Então, ela é uma influenciadora que ensina as pessoas a guardarem o dinheiro, a ter consciência sobre o dinheiro, sobre o consumo, e ela tem aí trazido uma diferença para muitas pessoas que mudaram aí o relacionamento com o dinheiro, né? Porque isso é importante. Então, ela vem aí agregar como um exemplo para a gente de uma empreendedora que realmente faz aí uma diferença na vida das pessoas. Uma outra pessoa que eu gostaria muito de mencionar aqui é o Maurício de Souza. O Maurício de Souza, que é o criador aí
das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Maurício de Souza, ele anteriormente, antes de virar a pessoa que ele é hoje, ele era um jornalista, e ele era um jornalista criminal, se não me engano, e ele fazia, ele tinha que tirar as fotos, e ao invés de tirar as fotos, ele desenhava, né? E aí foi assim que ele começou. E aí hoje ele foi crescendo, e no decorrer de todo esse tempo ele foi criando novos personagens, trazendo aí, ilustrando situações vivenciadas por diversas pessoas. Então, antigamente ele tinha aí, os personagens principais eram a Mônica, a Magali, Cebolinha, o Cascão. Inclusive a Mônica e a Magali também são nomes das duas filhas dele, né? Então, ele foi crescendo aí o número de personagens, inclusive trouxe personagens que têm problema relacionado à visão, que tem problema relacionado à audição, tem personagem que né, usa cadeira de roda. Então, ele procura trazer hoje nessas histórias um pouco sobre inclusão, que é uma coisa importante, que vem ensinar muito também para as crianças, né? Eu falo do Maurício de Souza porque ele é uma pessoa que marcou a minha infância, né? E aí, hoje eu vejo que ele cresce cada vez mais e tem uma importância cada vez maior. Inclusive, tem vários produtos que hoje estão aí com a marca da Turma da Mônica. Ele lançou aí, quer dizer, ele e uma galera lançaram o filme da Turma da Mônica, que foi um filme assistido aí por milhares de pessoas, que foi um big sucesso. E então ele é um exemplo, ele e todas essas outras pessoas são exemplos claros de como é possível construir uma marca de diversas maneiras, né? E aí cada uma dessas pessoas traz aí um talento diferente, né? Eu trouxe exemplos diferenciados para que vocês pudessem entender mesmo que uma das coisas que nós havíamos mencionado anteriormente é que a construção da marca, ela também precisa carregar um pouco do que a gente tem de forte, de positivo, né? Dos nossos pontos, aquelas coisas boas que existem em nós. Então, cada um de nós tem aí uma coisa um talento, né? Um ponto positivo, que é aquela coisa que, de repente, nós sabemos fazer melhor, né? Então, tá aí, são empreendedores de áreas diferentes que usaram aí os talentos, os pontos fortes que eles possuem para, então, construir uma marca positiva. São todos empreendedores de sucesso, né? Então, existem também aspectos importantes para que um empreendedor consiga construir uma marca forte, né? E que dessa forma também traga coisas positivas para várias pessoas, né? Que ajude as pessoas de maneiras diferenciadas. Mas para o empreendedor conseguir prosperar no negócio, existem características que são fundamentais, né? Então, por exemplo, a criatividade é uma coisa importante, porque inovar, principalmente hoje em dia, é uma coisa que faz a diferença, né? Então, nós temos aí um mercado, temos demandas, né? Nem todas elas são atendidas, então por isso ainda há mercado, então ainda há possibilidade, né? Principalmente agora que nós temos aí a internet, que possibilita aí uma série de canais diferenciados e que ajudam, e que podem ajudar no crescimento de um negócio, né? Então, a criatividade hoje, ela é muito importante, né? Então, pensar em alguma coisa inovadora é aí o primeiro passo para que você consiga ter um negócio bacana. Mas, professora, está muito cedo ainda para pensar nisso. Claro, está cedo. Mas, por exemplo, existem coisas que você pode fazer desde já, desde sempre, né? A gente tem ideia em qualquer momento da vida. A gente não precisa ter uma idade certa para poder ter uma ideia e poder
crescer com ela, né? Hoje em dia existem até crianças aí que têm ideias super bacanas e que fazem a diferença, né? Se a sua ideia é boa e se ela pode fazer diferença na vida das pessoas, então por que não, né? Por que não? Não é a sua idade que vai te atrapalhar, né? Claro que você precisa de um suporte, precisa de uma série de outras coisas, mas se é uma boa ideia, e se você cultiva isso desde cedo, né? Essa capacidade criadora, você tem possibilidades aí de crescer, né? E de se desenvolver e desenvolver um produto que pode aí ajudar muitas outras pessoas, né? Aí, além da criatividade, tem outras coisas que são importantes. Por exemplo, a perseverança, né? Perseverança, o que é perseverança, professora? É essa capacidade que a gente tem de persistir nas coisas, de acreditar que elas podem dar certo. Porque em muitos momentos da vida, né? Não só na criação de uma ideia, não só quando você pensa em uma coisa que de repente possa ser um negócio, possa agregar a vida das pessoas, mas em muitos momentos da vida você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, não, isso não vai dar certo, pode desistir, isso não é para você. Então, sempre vai ter, em algum momento da sua vida, alguma pessoa que vai dizer assim, olha, desiste disso daí que não vai dar certo, né? Para o empreendedor, para que todas essas pessoas chegassem ao lugar onde elas chegaram, elas precisaram ter perseverança, né? Elas precisaram acreditar que isso era uma coisa que ia ser boa, que ia mudar a vida das pessoas, né? Então, provavelmente encontraram aí uma série de obstáculos no caminho, mas ainda assim conseguiram vencer esses obstáculos para conseguir ir adiante nesse negócio e conseguiram vencer, né? E alcançar um bom lugar, né? Um lugar de merecimento. E aí, a partir dessa perseverança também conseguir crescer. Além disso, tem uma outra coisa importante que é o comprometimento, né? Que você abraçar essa ideia. Não adianta ser só perseverante, você tem que abraçar essa ideia, acreditar e fazer de tudo para que ela realmente funcione, para que ela realmente vá adiante. Então, você tem que se comprometer com essa vontade, com esse desejo e fazer o máximo possível para que isso possa dar certo. E, além disso, flexibilidade. Professora, flexibilidade? Não, mas eu não tenho que persistir, eu não tenho que ir fundo, eu não tenho que fazer o máximo para as coisas darem certo? Tem. Mas se, por exemplo, você está nessa caminhada e você viu que tem uma coisa que não deu certo, você pode rever essa coisa. E você pode fazer melhor essa coisa, né? Então, a gente aprende muitas vezes fazendo alguma coisa que não deu tão certo. E aí é importante a gente, nesse momento, parar, analisar e ver o que não estava muito bom ali, o que pode ser diferente, o que pode ser melhor, né? E aí, a partir dessa análise, você pensar, ok, esse daqui foi um caminho que não deu certo, então o que eu posso fazer de diferente para que agora, nessa nova tentativa, eu então possa conseguir alcançar isso aqui que eu estou querendo, né? Então, é também importante ter flexibilidade, né? E ter autonomia, ser dono, saber vencer essas vozes que vêm de fora dizendo, não, desiste, isso não vai dar certo, porque isso sempre vai existir. E você precisa vencer isso tudo para poder conseguir aquilo que você deseja. Então, aí, eu venho plantar essa sementinha na cabeça de vocês, certo? Não para que você, de repente, comece a empreender e seja um empreendedor de sucesso agora, mas que, de repente, você comece a perceber aí alguma coisa que você gostaria de fazer, né? E que, de repente, se de repente você tem uma ideia super legal que pode aí transformar a vida das pessoas, olha que coisa legal, você começar a pensar nisso a partir de agora, né? Então, é isso, gente. Eu venho hoje trazendo um pouco sobre
essa reflexão aí do empreendedorismo, da nossa marca, de como essa marca ela pode sim ser positiva, ela pode vir deixar coisas importantes, ela pode vir agregar na vida das pessoas, certo? E eu espero aí que você faça a leitura do texto, que foi indicado lá no roteiro de atividades, e que faça as atividades, tem uma atividade muito bacana lá, e eu espero que vocês gostem e que fiquem bem, certo? Eu vejo vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau.